Geraldo vai voltar e isso já é oficial. Agora me conta uma coisa, vocês gostaram de saber que ele vai voltar? Ele então voltará e a Samantha pedirá então perdão para o pai. Nisso, ela se arrependerá então por todas as coisas que ela causou lá no hospital, ao Dário, ao Leonardo, ao próprio Álvaro, ela também se arrependerá e aceitará também a Ângela como sua irmã, já que o Geraldo volta com a Adela também. Aí eles vão viver então o final feliz juntos. A Adela junto com o Geraldo, para quem torce para o casal, né? E sua filha, que é a Ângela, e também agora se torna filha do Geraldo, já que se torna também enteada, já que os dois vão assumir um relacionamento e até a Samantha, gente, vai apoiar esse relacionamento. Gente, reta final de Contigo Sim, infelizmente agora, né? Estamos então dando os seus últimos momentos agora no ar, mas o que fica de bom é porque Geraldo vai voltar e vamos ver essa família totalmente animada. Só que em reta final nem tudo é flores e agora vamos ver como será então a morte da Salma. Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de sua novela. Antes de continuarmos aqui, me diz uma coisa. Na sua opinião, quem é o mais bonito? Leonardo ou Álvaro? Deixe sua opinião logo aqui abaixo em comentários. E vamos para o nosso capítulo de hoje, que está recheadinho de novidades, babados, confusão, gritaria e revelação. No capítulo de hoje, a Salma dá seu último adeus e o terrível acidente dela acontece. Isso porque ela acaba então que falecer após dar à luz a seu bebê. Ela passa por uma cesárea de emergência. Aí vamos continuar aqui com o nosso capítulo, que ela então depois disso começa a passar muito mal. Leonardo está lá no quarto de hospital conversando com sua filha, dizendo que ela é a melhor coisa que lhe aconteceu na vida. E diz então que ela é seu milagre, sua menina, seu sonho, tudo ela é para ele. Aí ele então se aproxima então da Salma e pede para que ela abra os olhos. A Salma, gente, está muito mal, quase que inconsciente. Aí então Leonardo fala: olha, Salma, essa é nossa filha, veja. Aí então ela diz: tão linda, ela é muito bonita. E diz então que ela se parece com Leonardo. Aí então o Leonardo agradece então a Salma por trazer então essa menina tão linda a esse mundo. E diz então que eles poderão cuidar dela para sempre e que ela será então o tesouro deles. Aí a Salma diz então que ela crê que ele cuidará então dessa filha sozinha, porque ela já não sabe mais o que fazer, pois ela sente que está no caminho da morte. Aí então a Salma começa então a dizer ao Leonardo que ele será um grande pai. Aí o Leonardo pede para que ela não diga isso, pois ela também será uma grande mãe e pede para que ela se cuide para que fique bem. Salma diz que sua realidade é bem diferente, ela sente que está morrendo e então pede para que ele então cuide bem da filha deles. Aí nesse momento então o Leonardo pede então para que ela segure a filha. A Salma dá seu último beijo então na sua filha, pois nunca mais ela verá então ela. O Leonardo diz então para a Salma que ela deve estar então muito mal porque tomou muitos remédios, essas coisas, teve a cesárea, mas que agora ela precisa ficar bem. Nesse momento chega então a médica e a enfermeira um pouco preocupadas então, enquanto os batimentos cardíacos então da Salma começam a aumentar e a mulher entra em pânico total. Leonardo se assusta e pergunta o que é que está acontecendo. A médica pede para que Leonardo se retire. A enfermeira então se aproxima para pegar a criança. Leonardo então coloca a criança no berço e então a Salma fica muito mal e Leonardo precisa então sair ali da sala para que a médica possa fazer o seu serviço. O estado de saúde de Salma é muito crítico e parece que ela vai passar dessa para pior logo em breve. Mas vocês acham que o pior acontece aí? Não, gente. A Ângela está lá na festa de casamento de Nancy e acaba então que acontecendo que ela está precisando ir para o hospital. Ela está conversando isso com a Adela, que ela precisa então ir logo porque o Leonardo está precisando dela. Aí então a Adela pergunta se ela não vai ficar um pouco na festa. A Ângela diz que não, pois ela precisa dar essa assistência então tanto para a Salma quanto para o Leonardo, pois a bebê acabou de nascer. A Adela então nota o casaco rasgado de Ângela, que foi então a Samantha que jogou uma caneta na Ângela, tentando então ferir a mulher. Aí acabou que a Ângela então por um impulso colocando a mão no meio e rasgando então, fazendo um leve ferimento em seu braço, até porque ela estava com a jaqueta jeans. Aí quando a Adela descobre que foi a Samantha que fez isso, ela fala: essa mulher, ela não cansa de tentar de nos destruir, nós não fizemos nada para ela, e se revolta então. Aí a Ângela se aproxima da Adela e diz então para ela ficar calma. A Adela diz que cada vez mais ela sente medo então da Samantha.
Ângela diz que o estado de saúde de Samantha também não é nada bom. Aí a Ângela encerra então um assunto pedindo para ficar um pouco com o seu bebê. Aí então a Adela pergunta para a Ângela se realmente a Salma está tão mal assim. Aí a Ângela diz que sim, que talvez ela nem resista. Aí então a Adela então pede para que a filha fique tranquila, que Deus cuidará de tudo e tudo que tiver de acontecer vai acontecer. Nisso elas trocam de assunto novamente e começam então a falar da festa. A Ângela pede que a Adela vá curtir um pouco, dar atenção aos noivos enquanto ela fica um pouco com seu bebê para dar de mamar. Aí a Ângela se senta então na cama e fica lá conversando com seu bebê, dizendo então que ele é muito lindo, que ela o ama e diz que ele precisa estar muito forte para poder crescer forte e saudável, quando de repente a porta se abre. Aí ela pergunta então se a mãe esqueceu alguma coisa, quando de repente ela nota então que é o Félix, que acabou de chegar então com um faz de defuntos na mão, e a Ângela fica assustada perguntando então a ele o que ele quer ali. O Félix diz que chegou para pegar algo que lhe pertence, se referindo então ao filho dela, e diz que agora a Ângela sofrerá na pele o que é castigar alguém. Aí nesse momento então, gente, a Ângela fica totalmente nervosa, com medo, porque o Félix é capaz de tudo e de qualquer coisa para ter o que quer. A Ângela fica com medo e então o Félix começa então a pedir para que a Ângela lhe dê então a criança, porque ele está dando um passo de cada vez para pegar aquela criança. Aí a Ângela diz que ele é apenas um bebê e pede então para que ele não leve seu filho. Aí o Félix diz que ela deveria ter pensado nas consequências antes. Ângela pede então, implorando para o Félix não levar então o bebê, porque ele é apenas um bebê, precisa de cuidados e dela também. Aí o Félix diz que dá muito gosto, fala ele então rindo, dá muito gosto ver então o sofrimento nos olhos dela, mas agora eu quero então te dizer uma coisa, ou você me dar essa criança ou eu te mato. Aí então aponta então a arma para ela. Quando então a Ângela começa então a gritar por ajuda, ele dá uma coroada nela, gente. Aí então ela começa a ficar tonta e então vai se desvalendo então para cair em cima da cama. O Félix lentamente guarda então o faz defunto no bolso e fica então olhando aquela cena ali todo admirado, porque, gente, se tem alguém que tem um sangue frio é o Félix. Ele faz as coisas e parece que fica ali admirando até ver então o pior acontecer. Ele se aproxima então da Ângela e vai pegar então o bebê da Ângela para sumir com ele, assim como foi combinado pela Samantha, porque foi a Samantha que pagou para que o Félix fosse até lá para tirar então aquela criança, para assim ela poder se vingar então tanto da Ângela quanto do Álvaro. E o Félix vai andando então como que nada aconteceu, com a criança nos braços, e então vai-se embora. Nisso, a Ângela fica ali, gente, caída na cama sem poder fazer nada para salvar o seu filho. Aí a Samantha está outra vez intoxicada no hospital. Dário diz que não consegue acreditar que ela está fazendo mau uso da medicação que poderia lhe ajudar. E então ele fica ali pensativo, quando de repente o pessoal lá do conselho chega para saber então como que a Samantha está. Dário diz que parece que o que passou foi muito grave e que foi outro episódio então esquizofrênico que ela teve, e diz que cada vez mais ela está pior. O pessoal diz que dessa forma fica difícil então ela ficar à frente do hospital e diz que devem denunciá-la então para o conselho. Aí então o Dário diz que não, porque se a Ângela for afetada por causa das decisões de Samantha, eles devem pensar em como ajudar a Samantha e não deixar ela se envolver nas coisas mais importantes do hospital. Dário diz que escreverá uma carta para o conselho geral então lá do hospital para poderem tirar então a Samantha do conselho e assim a Ângela assumir tudo. Enquanto isso, vemos então a Samantha totalmente desacordada. A festa de casamento de Nancy e Abel está então toda fluente, todo mundo está rindo, todo mundo está feliz, mas ninguém sabe o que o pior acabou de acontecer lá dentro com a Ângela. As crianças também estão brincando, conversando, rindo, todos estão verdadeiramente se divertindo ali. Até que então a Ângela acorda tonteando e começa então a falar: meu bebê, meu filho, levaram o meu bebê, e vai gritando até a festa para poder então dizer que levaram o seu filho. Aí a Ângela chega então pedindo ajuda. Todos param ali, a Adela sai empurrando todo mundo e pergunta o que foi que aconteceu. Aí a Ângela conta então que o Félix entrou dentro do quarto, golpeou ela na cabeça e então levou o seu bebê.
O Pablo pergunta como que ele entrou e passou por a gente e a gente não viu. Aí a Ângela diz que não sabe. Ela estava lá no quarto quando o Félix chegou e levou seu filho. A Adela começa então a limpar o ferimento na cabeça da Ângela e fica totalmente preocupada com o que possa estar acontecendo com seu neto. Luz de imediato já começa a ligar para o Félix para ver então se consegue localizar o ex-marido e saber qual bobeira agora está acontecendo. Pablo e Abel se juntam fora da festa lá para ver se eles conseguem então correr pelas redondezas para ver se conseguem pegar então o Félix a tempo. A polícia é chamada e a Nancy pede para que a Ângela não se preocupe, porque ela vai então prestar uma denúncia também formal, e a Ângela começa a chorar dizendo que ela não sabe onde está seu bebê e que levaram seu bebê. A Luz pede para que ela fique tranquila, porque muita gente está indo em busca então do menino e que logo ele estará lá. A Adela pede para que então a Ângela tenha fé, porque logo logo o neto dela vai aparecer, o filho dela tem que aparecer, e então tenta ali consolar a Ângela de todo jeito. Luz também está fazendo seu papel de amiga, consolando então a amiga. Aí então todos lá da festa estão totalmente preocupados com isso, ligam para a polícia, ligam para os jornais, ligam para todo mundo para poder conseguir então alguma informação. Enquanto isso, o Leonardo está lá conversando com sua filha, todo babando ela e dizendo a bebê que a mamãe dela está enferma, mas que ele vai então orar para que ela possa então superar tudo isso, que tudo saia bem. Se referem então ao pré-eclâmpsia então que a Salma teve e que agora o risco agora não está mais sobre a criança, já que a criança nasceu, e sim sobre a Salma, que pode então não resistir. Leonardo então agradece a Deus por ter lhe tornado então a graça dele ser pai e diz então que a melhor coisa da vida que lhe aconteceu foi poder conhecer sua filha. Ele faz carinho então na nenê e jura então que nada nem ninguém vai fazer com que ela se separe dele. E então chega a enfermeira para dar então a alimentação à criança e diz então que aquela criança é muito linda. Aí então Leonardo agradece. Aí a menina se aproxima então à enfermeira e diz então que sente muito por tudo que está acontecendo com a Salma e pergunta então se a Salma pode sobreviver. Leonardo diz que não sabe e que lhe dói muito só em pensar isso, e diz então que ele quer muito que sua pequena possa conhecer sua mãe. Aí então a enfermeira diz que todos estão orando para que a Salma possa então sair dessa. A neném começa então a chorar e a enfermeira diz que veio justamente para isso, para poder lhe dar alimento enquanto a mamãe dela não se recupera para poder então dar o leite materno. Leonardo então passa a bebê para a enfermeira e diz que logo logo eles poderão ficar juntos. Félix liga para Samantha para informar então que o plano deles deram certo e que agora ele está com a criança. O bebê não para de chorar e Félix começa então a gritar histericamente para a criança parar. Aí a Samantha gosta disso, porque o que ela mais quer é que aquela criança sofra. Aí então vemos então uma Samantha feliz da vida em ver que seus planos estão dando certo. Félix diz que quer então dinheiro pelo que ele fez, porque não é fácil cuidar de uma criança chorona. Aí ele então fica ali apontando a arma para a criança e a Samantha nem liga. A única coisa que ela quer mesmo é que aquela criança então suma de sua vida para ver se assim ela tem alguma chance com o Álvaro. Leonardo corre assim que sabe então sobre o desaparecimento do Josué para poder então ajudar a Ângela e diz que vai mover céus e terras então para trazer o filho dela. Ângela começa então a chorar desesperadamente e diz que não sabe mais o que fazer e diz então que já faz tempo que tiraram então seu filho dela e ela tem certeza que seu filho deve estar passando por necessidades. Aí nesse momento a Nancy chega e diz então que já prestou então a denúncia e diz que agora devem ir para a delegacia para poder assinar alguns papéis e assim poderem então começar com a ocorrência. A Adela chega então com uma foto do Josué e diz que eles devem colocar em todas as cidades, em todos os postes, a foto da criança, que caso alguém tenha visto, assim eles possam fazer a denúncia anônima. Leonardo leva então a Ângela para a polícia para que possam então prestar todo o BO lá. A Adela, antes da Ângela ir, pede para que a filha não perca a fé, porque tudo vai dar certo. A cena mais comovente é essa daqui. Leonardo vai conversar com a Salma. Salma diz a ele para lhe perdoar e pede então para que um dia, quando sua filha lhe perguntar sobre ela, ele fale apenas coisas boas. Não diga que ela foi uma pessoa cruel.
Leonardo diz que jamais faria isso e pede então para que a Salma fique bem, para que possa cuidar então do filho juntos. Aí então a Salma diz que ela sabe que não. Ela não vai resistir, ela está sentindo fortes dores e ela está sentindo muito medo e ela tem uma certeza enorme que agora chegou sua hora. Leonardo começa a chorar e pede então perdão à Salma, porque ele vê que realmente a Salma agora já está partindo. Aí ele diz então para a Salma que ela foi uma mulher muito linda, ele amou ela do jeito que ele pôde. E então pede para que ela vá tranquila, porque a partir de agora ele vai seguir cuidando então com todo o carinho do mundo de sua filha. E diz então que ele vai falar sempre coisas boas então para a filha dela. Aí então a Salma fala: eu sei que eu não fui uma pessoa boa, eu sei que eu vou morrer. Eu queria muito poder cuidar dela, poder conhecê-la, ver os primeiros passos, ir para a escola, enfim, queria muitas coisas, mas eu sei que eu não vou. Leonardo então diz a ela que vai dizer para a filha deles, que vai dizer que o quão bonita foi sua mãe, uma mulher muito linda, que foi amorosa, carinhosa na medida que pôde. E diz então que foi a única que eu amei e que eu a conheci. Eu vou falar sempre coisas boas de você. Aí então a Salma diz que dói muito essa partida, porque ela realmente gostaria muito de poder ficar para cuidar de sua filha. Leonardo pede então para que a Salma fique tranquila. Aí a Salma diz que não tem como ficar tranquila sabendo que está morrendo. Salma então implora perdão ao Leonardo. Aí então Leonardo diz que perdoa ela e pede também perdão à Salma por não ter amado ela da forma que ela merecia. Aí então ele diz que amou ela muito, mas depois as coisas se desandaram, mas ele pede a ela que fique apenas com a melhor parte da relação deles dois. Nesse momento a Salma tem outra parada cardíaca, só que dessa vez, gente, é a última. As médicas e a enfermeira chegam então para acudir. Leonardo sabe que essa foi a última, pois é a terceira vez que ela tem e não tem como resistir. Os médicos chegam então para socorrer a Salma, mas é tarde demais. A última vez que Leonardo vai ver a Salma é depois do que aconteceu. Ele vai até o necrotério onde ela está lá, já muito pálida, com outra roupa também, e então ele nem consegue então ficar muito tempo perto dela, porque ele sente tamanha comoção em ver uma jovem linda com um futuro brilhante e então ter perdido a vida. Ele então se aproxima dela chorando bastante e diz então a Salma que ele sempre foi verdadeiro com ela, mas ele poderia ter amado mais, e pede então perdão a ela mais uma vez por não ter correspondido todo aquele sentimento que ela tinha. E diz então para ela ir em paz, pois ele só contará as coisas melhores que aconteceu entre eles dois. E diz então que eles dois construíram um amor lindo, que se referem então à filha, e promete então a Salma que ele vai cuidar com sua própria vida a sua filha. E diz então que não deixará faltar nada para ela e que só vai contar então todas as coisas boas que a Salma fez e que vai se encarregar pessoalmente e dar sua palavra ali de que a menina só conhecerá então a versão boa da Salma. E então diz que cuidará dela com muito amor, com muito carinho, e pede então para que a Salma vá em paz. Aí, gente, essa foi a despedida então do Leonardo com a Salma, e é claro então que foi o final dela, né? A Salma, na sua opinião, teve o final que mereceu? Vocês acham que foi justo ela ter morrido já no praticamente último capítulo da novela Contigo Sim? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários. Desde já, muito obrigada por sua audiência. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e desde já, muito obrigada por sua audiência mais uma vez aqui em nossos vídeos.